Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvinte deste podcast. Hoje estou atendendo a pedidos dos seguidores do Clube da Leitura Virtual no Instagram. Pediram-me que gravasse um podcast sobre romances contemporâneos que trazem momentos da história da humanidade como pano de fundo para a construção de suas tramas. Escolhi então Ken Follett, um escritor britânico nascido no país de Gales, formado em filosofia, que começou sua carreira como jornalista e escrevia pequenos contos. Encorajado por amigos e colegas de profissão que admiravam seus trabalhos, passou a escrever romances. Seu primeiro best-seller foi O Buraco da Agulha, considerado o melhor romance de 1978. Após sua excelente recepção, escreveu nos anos seguintes uma sequência de sucessos, rapidamente criando um público fiel e entusiasmado. O tema principal dos seus livros é a ação de espionagem e de guerra, com ritmo rápido e abundância de situações clímax que tendem a prender os seus leitores. O Buraco da Agulha passa-se no ano de 1944, próximo ao dia D, na Segunda Guerra Mundial, quando aliados tentaram enganar Hitler e fazer a Alemanha acreditar que haveria um bombardeio em Calais. Certo é que a história constrói-se como uma teia de fatos e criações que ligam os personagens em um dos momentos mais sensíveis da história mundial. O personagem mais intrigante é o Faber, um espião alemão que morava na Inglaterra e que possuía um olhar bastante cínico a respeito dos ingleses. Sua missão é coletar segredos políticos e militares visando a vitória da Alemanha e tentar entregar diretamente a Hitler os métodos e as estratégias de ataque do inimigo. O livro é dividido em 3 narrativas, a do espião Henry Faber, a dos integrantes do MI5 e a de Lucy. Faber, o espião alemão, vivendo por anos disfarçado, é escorregadio, escapa das autoridades e usa uma adaga fina para matar suas vítimas. Ele é astucioso e frio, e pode ser a chave para o sucesso alemão, e talvez para a vitória da guerra. Na narrativa dos agentes do M5, encontramos a parte da inteligência militar inglesa responsável por caçar e neutralizar espiões nazistas. E, por último, a narrativa de Lucy, uma jovem mãe que se casou com um piloto inglês bonitão, David, mas que tem a vida radicalmente transformada quando ele perde as pernas em um acidente de carro. O casal, então, vai morar em uma ilha isolada na Escócia. O caminho dos 3 vai se cruzando e se alternando para montar toda a trama de espionagem. O leitor tem a impressão de que Faber nunca será pego, porque ele, como todo vilão, é esperto demais para isso. Ele sempre escapa, quase um 007. O que será que vai colocar os agentes na trilha para capturá-lo? A inteligência? A perspicácia? A investigação ou o amor? E por falar em amor, inicio a leitura de fragmentos em que Lucy descobre que Henry Faber matou seu marido e que este espião, já infiltrado em sua residência e em sua vida, também poderia matá-la. E ela estava se preparando para recebê-lo à altura. Então Lucy encontrou a arma de Tom em uma caixa de munição. Pôs as 2 espingardas e a caixa na mesa da cozinha. Estava convencida de que máquinas eram coisas simples. Era a apreensão e não a idiotice que deixava as mulheres desajeitadas diante de uma peça de engenharia. Começou a manipular a espingarda de David, mantendo o cano apontado para longe, até que ela se dobrou junto à culatra. Então Lucy deduziu o que tinha feito para abri-la e treinou fazer de novo algumas vezes. Era incrivelmente simples. Carregou as 2 armas. Depois, para se certificar de que tinha feito tudo direito, apontou a arma de Tom para a parede da cozinha e puxou o gatilho. Houve uma chuva de reboco. Bob latiu como louco. Ela machucou o quadril e ficou surda de novo. Mas estava armada. Precisava se lembrar de apertar os gatilhos delicadamente para a arma não sacudir e não estragar a mira. Os homens provavelmente aprendiam essas coisas no exército. O que fazer em seguida? Deveria dificultar a entrada de Henry na casa. Nenhuma porta tinha fechadura, claro. Se uma casa fosse roubada nessa ilha, a pessoa saberia que o culpado morava na outra casa. Lucy remexeu na caixa de ferramentas de Tom e encontrou um machado brilhante, com a lâmina afiada.
Parou na escada e começou a arrebentar o corrimão. O trabalho deixou seus braços doloridos, mas em 5 minutos estava com 6 pedaços de carvalho forte e antigo. Encontrou um martelo e alguns pregos e prendeu as barras de carvalho na porta da frente e na de trás. 3 barras em cada uma, 4 pregos em cada barra. Quando terminou essa tarefa, suas mãos pareciam que iam cair, e o martelo estava pesado como chumbo, mas não tinha acabado. Pegou mais um punhado de pregos brilhantes de 10 centímetros e foi até cada uma das janelas da casa, fechando-as e pregando. Descobriu maravilhada porque os homens sempre colocavam pregos na boca, porque precisavam das mãos para o trabalho, e se os colocassem no bolso, eles furavam a pele. Quando terminou, já estava escuro. Deixou as luzes apagadas. Henri ainda poderia entrar na casa. Claro, mas não conseguiria fazer isso em silêncio. Precisaria quebrar alguma coisa e se revelar, e então ela estaria preparada com as armas. Bob rosnou baixinho. O que foi, Bob? Ele rosnou de novo. Dava para sentir as orelhas dele se levantando, rígidas. Lucy foi invadida por um medo terrível. A confiança que conseguira ao confrontar Henry com a espingarda, ao aprender a recarregar, ao colocar as barras nas portas e pregar as janelas. Tudo se evaporou com um rosnado de um cachorro alerta. Para baixo, sussurrou, em silêncio. Segurou a coleira dele e o seguiu escada abaixo. No escuro, tateou em busca do corrimão, esquecendo que o havia quebrado para fazer as barricadas e quase caiu. Recuperou o equilíbrio e chupou uma farpa no dedo. Bob hesitou no corredor, depois rosnou mais alto e puxou-a para a cozinha. Ela o pegou no colo e segurou o focinho dele para silenciá-lo. Depois se esgueirou pela porta. Olhou na direção da janela, mas não havia nada diante de seus olhos, além da escuridão aveludada. Prestou atenção. A janela estalou, a princípio quase inaudivelmente, depois mais alto. Ele estava tentando entrar. Bob rosnou ameaçadoramente, mas pareceu entender o aperto súbito que Lucy deu em seu focinho. A noite ficou mais silenciosa. Lucy percebeu que a tempestade estava diminuindo quase imperceptivelmente. Henry parecia ter desistido da janela da cozinha. Ela foi para a sala. Ouviu o mesmo estalo de madeira velha resistindo à pressão. Agora Henry parecia mais determinado. Houve 3 pancadas abafadas, como se ele estivesse batendo na janela com a parte macia da mão. Ela colocou Bob no chão e levantou a espingarda. Podia ter sido imaginação, mas ela conseguia vislumbrar a janela como um quadrado cinza na escuridão vazia. Se ele a abrisse, Lucy dispararia imediatamente. Houve uma pancada muito mais forte. Bob perdeu o controle e latiu alto. Ela ouviu um som de pés se arrastando do lado de fora. E assim eu encerro a leitura. Como uma boa história de espionagem não estaria completa sem um romance, Faber se envolveu com Lucy. Inclusive foi motivo da morte de David. Mas essa bela e carente mulher se revelará tão corajosa quanto os soldados no campo de batalha. Convido-lhes a desvendar o desfecho dessa história. Convido-lhes ainda a conhecer não apenas O Buraco da Agulha, como os outros romances de Ken Follett, em que a Segunda Guerra Mundial ou a Guerra Fria servem de inspiração.